Para pensar, se hoje alguém entrasse na internet, tivesse o poder de entrar na internet e reescrever toda a história da humanidade do jeito que ele quiser, tá? O chat GPT aí, vai. É que é um assunto que a gente tem que falar. Se você quiser reescrever lá, o Hitler ganhou a Segunda Guerra Mundial, né? Você muda a história do jeito que você quiser, um número gigantesco de pessoas vai absorver essa história alternativa, e porque veio da internet e saiu no seu WhatsApp, ou no seu Google Search, ou no GPT, que só te dá uma resposta, hein? Vamos para os outros sistemas te dão um monte de alternativas, como o Google. O chat GPT te dá uma resposta. A verdade foi reduzida agora a uma Ou seja, linha. A desinformação... Depois a gente vai falar disso, porque tem que falar disso, porque a história de desinformação vai explodir. Mas é isso que eu estou falando pro Oscar. O cérebro, ele vai atrás do que ele acha que vai maximizar a sobrevivência dele, como indivíduo e como membro do grupo. Se o grupo começar todo a dizer, não, nós temos que ir para a festa porque a festa é mais importante do que chegar aos 80 anos, o cara vai entrar na... Aquilo ficou mais importante para a cabeça dele. Agora, imagina uma criança que nem aprendeu a falar. É isso, cara, é muito assustador. Né? Você entrega um troço para essa criança, daqui a 5 anos, essa criança não vai querer ler um livro ou vai querer aprender um vocabulário, ela vai querer estar no barato lá. E o que você falou foi documentado. Pela primeira vez na história, quando fizeram as medidas de coeficiente de inteligência, que eu não gosto muito disso, mas tudo bem, é um índice. É o método. É uma medida, não é a única medida e nem a mais abrangente. Pela primeira vez desde os anos 50, nos últimos anos, o IQ dos alunos de ensino médio americano caiu. Pela primeira vez. E vocês conhecem esse cara, o Marshall McLuhan, né? Que é o teórico de mídia, o canadense, o doido, a Vila Global, né? Que a Hillary Clinton adotou na campanha dela. Aldeia Global. A Hillary Clinton começou falando, vamos fazer a nossa aldeia global, e o Trump ganhou a eleição, né? Quer dizer, não ajudou. Ninguém quer a aldeia global, né? Então, mas é muito curioso, porque ele é programável. E tem gente que já entendeu como é que se programa o sistema, tá? Desde os faraós do Egito. Sim, assim, dá pra perceber, especialmente... Bom, a maior parte do tempo que a gente passa na internet, em redes sociais, é utilizando os serviços das Big Techs, YouTube, Facebook, etc. Twitter, pra caralho. E fica muito claro, à medida que essas redes sociais vão evoluindo, que eles entenderam isso que você tá falando. Pô, eles entenderam de maneira brilhante. Assim, existem aplicativos que você não consegue se livrar de um determinado tipo de coisa que em algum momento você alimentou o algoritmo dizendo que você gostava, né? Então vamos lá, você entra... Sem querer, né? Às vezes sem querer. Você entra no TikTok... O meu TikTok fica me mostrando agora... Aquelas paradas, por exemplo, o cara tem um cravo gigante e alguém espremendo o cravo. Jesus. Nossa, aí agora tem um monte disso, cara. Eu fiquei vendo. E tem uma outra que é Vida Selvagem, também mostra pra cacete. Que é, sei lá, tem um javali na beira da água, vem um jacaré e pega ele. E tal. Aí o meu TikTok agora é cravo e sendo comida. Selvagem. Uau! É muito louco. Mas isso, assim, eu não lembro do momento louco. Que eu fiz outra coisa que não foi apenas assistir esses vídeos até o final, sabe? Eu não reagi, eu não dei like nem nada. É só que ele entendeu um padrão ali e foi embora. E isso tá se tornando cada vez mais forte. Isso também reflete na maneira como a gente se relaciona, porque a gente... Por exemplo, no Twitter. No Twitter é muito fácil você encontrar pessoas que estão... É aquilo que você tava falando no começo. O cara, ele tá de um lado... E todo mundo que repete o que ele tá falando ali é uma pessoa do bem, é uma pessoa... Porque todo mundo pensa igual aqui, não sei o quê. Mover um pouquinho pra cá, já somos inimigos, não sei o quê, já tá todo mundo... E essa maneira como as coisas, como os conteúdos são entregues... Condiciona as pessoas. Condiciona as pessoas. Mas isso é a tribalização que eu tava falando, né? E mais do que isso, ela coíbe o pensamento crítico. Exatamente. Tá? Seja em futebol, em política, em cultura, em música. Por exemplo, você pode ter uma visão política do mundo e você pode ter votado em alguém, como eu fiz, por exemplo, e você não pode concordar com 100% do que é falado. Exato. Não tem problema nenhum. Exatamente. Né? Porque se você quer construir uma sociedade verdadeiramente democrática, as pessoas precisam pensar.
E elas têm que ter um pensamento crítico. Escuta o Miguel Nicoleles, hein? Porque quando eu falo, vocês cagam. Quem tá falando agora é ele, tá? Eu não tenho maldade nenhuma nisso. É porque eu falo isso toda hora. Mas então, veja, é o que a gente fazia antigamente, que sumiu até no futebol. O Oscar pode ser testemunha. Eu fui em jogos no Pacaembu, onde a torcida inteira do Palmeiras aplaudiu de pé um gol do Pelé contra o Palmeiras. Mas não tinha como, né, Miguel? Mas não era só isso. Outro dia o Rivelino, nosso amigo, lembra? Nosso amigo, grande amigo em comum, que o Oscar me apresentou anos atrás. Um dia o Rivelino estava contando que eles perdiam do Santos o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Aí o Zé Maria chegou pro Rivelino e falou, vamos fazer o seguinte, jogo de hoje, a gente entra todo mundo antes, fica no meio do campo com o braço cruzado e cara feia, esperando o Santos. Aí o Rivelino falou, boa ideia. Entraram todo mundo, né, do Corinthians, perdiam há 8 anos seguidos, né, do Santos. Ficaram no meio, começou a cair uma garoa. Aí à noite, né? À noite no Pacaembu. Aquele refletor iluminando. Era sensacional. Eu fui assistir Santos e Corinthians no Pacaembu porque era de graça, porque ele lembrou disso também, que adiaram um jogo uma vez do Santos por causa de um toró, e no dia seguinte era de graça. Eu fui andando de Moema com meu primo até o Pacaembu, porque eu ia ver o Rivelino e o Pelé, de graça, né? Pois bem, tava lá o time do Corinthians, todo, né, cara feia e tal. Começa a entrar o time do Santos. Pelé, Coutinho, Mengalvio. O Rivelino vira pro Zé Maria. Acho que não vai funcionar. Entendeu? Você tinha esse barato que, né, você podia sentar do lado de um corintiano e assistir o derby sem problema nenhum. Né? Hoje você tem medo de usar a camisa no dia do jogo para ir no supermercado, porque você não sabe. Terrível. Né, se você vai... Então, essa polarização e essa tribalização, ela é reversível. Ela não é como se diz, um determinismo divino que nunca vai voltar para trás, entendeu? O problema é que nós criamos os mecanismos que potencializam essa tribalização. A queixa que eu tenho, às vezes, Igor, eu queria compartilhar isso com o Miguel, é que o comportamento, de uma certa maneira, acaba influenciando muito o comportamento social. Então, quando você coloca a torcida única, no fato, você está fomentando um pouco essa radicalização. Quando você coloca uma torcida mista, que as pessoas têm que ir, há uma obrigação da convivência. Tem o risco, tem que ter polícia, tem que cuidar, tem que... mas é aí que é o ponto. Porque se você passa durante um tempo convivendo com essa relação de que as torcidas, o antagonismo está junto lá para ver, que as torcidas de um time e de outro time, elas estão juntas vendo... aquilo vai se transformando como normal. Briga vai ter, tem com torcida única. Tem dentro da própria torcida, do mesmo time. E não tem futebol, tem briga também. O futebol, às vezes, só serve de... É só uma desculpa para se ter a briga. Então, o costume, o jeito que a gente vive, que a gente determina, acaba moldando muito também. Então, mas veja, tinha torcida única no Coliseu? É a mesma coisa. O que nós fazemos hoje no futebol não é nada diferente do que os romanos faziam há 2000 anos atrás para entreter a população. Porque um jogo de futebol é nada mais do que a tentativa de uma violência controlada. É uma expressão do nosso cérebro primitivo, né? Porque eu já vi juiz do Tribunal de Justiça, que era amigo do meu pai no campo de futebol, o cara chega de gravata, começa o jogo... Vira bicho. Não consigo reconhecer o cara que está do meu lado, entendeu? Ou mesmo cientista que eu trouxe dos Estados Unidos para assistir um jogo do Palmeiras, o cara hoje me manda, até hoje me manda um WhatsApp com a camisa do Palmeiras, que ele assistiu o jogo aqui, porque transforma o indivíduo. Então é uma guerra controlada, é uma forma de expressão... É outro mistério também. É outro grande... Não, eu tenho muito interesse em estudar isso porque eu tenho uma teoria de como se forma essa brainnet, que eu chamo, né? Essa rede de cérebros que se sincronizam. A torcida de futebol é o exemplo perfeito para isso. Começa a cantar... Aliás, tem um grande neurocientista dos anos 60 que falava, não é à toa que as nações têm bandeira, têm hino, né? Porque são formas de você galvanizar as pessoas para ir para a guerra, né? Porque, para pensar, você é um soldado na trincheira da Primeira Guerra Mundial, tem 100 mil caras do seu lado, os alemães estão com a metralhadora lá, só o cara toca uma corneta aqui, a primeira fila vai e morre todo mundo. Eu fiquei pensando comigo, bom, a segunda fila não vai subir. Nada, o cara estudou, tocava a corneta, 98% da segunda fila ia, mesmo sabendo que eles iam todos ser mortos. 28 filas foram para o que ele chamava de No Man's Land, né? Na Batalha do Somme, que eu conto no meu livro. Os caras foram vendo todo mundo morrer. Como é que você explica um barato desse?
Porque eles estavam tão sincronizados com a ideia que eles estavam defendendo a bandeira, a pátria, as famílias, você entende? Que os caras se jogavam para as balas alemãs. E os ingleses tinham uma piada que a única forma de sobreviver nessa guerra, nessa batalha, é se a bala não tivesse o seu nome. Porque toda bala tinha o nome de alguém, né? Olha a piada dos caras na trincheira. Então, se você consegue fazer uns caras entrarem na linha de fogo de uma metralhadora por uma abstração que não tem nada a ver com a realidade, que é um país, ou um hino, ou uma bandeira... Imagina o resto, né? Exato, é isso que eu ia falar para você. Eu queria fazer uma reflexão um pouco. Você está falando, eu fico pensando muito na questão da educação, né? Porque está falando de condicionamento, o Oscar falou de sociedade e tal, e uma das coisas que eu acho que a gente deveria, eu queria saber a sua opinião até de como repensar isso, até como neurocientista, porque... A gente viu isso muito durante a pandemia, né? Chegou a pandemia, as crianças tiveram que aprender no online. Muitas crianças não puderam aprender no online porque não tinham online para aprender vídeo às escolas públicas. Então a gente teve aí um abismo ainda maior de o quê? De diversidade que não é respeitada, né? Porque você tem uma desigualdade absurda. E a demora das pessoas, da sociedade, de pensar como usar a própria tecnologia de uma maneira diferente para que as pessoas aprendessem, para que as crianças aprendessem. A gente tem uma dificuldade, eu acho que até de usar de uma maneira positiva a tecnologia para ajudar o cérebro a ser melhor e não mais acomodado. E aí a gente está num momento agora muito importante. Mas você tocou num ponto muito legal. Toda vez que eu entro nessa discussão com pessoas que não são cientistas, não tem nada a ver no mundo científico... Não é o nosso caso. Que não é o caso dessa mesa. Exatamente. Evidentemente. A pessoa fala, mas é tão mais conveniente. É isso. A palavra-chave de tudo... É incrível. A palavra-chave que eu sempre ouço no debate se a tecnologia nos ajuda ou nos atrapalha, porque a resposta não é sim ou não, ela não é binária. Ela ajudou muito em várias coisas. E atrapalha em outras. E ela atrapalha em outras. Mas o que eu acho mais curioso é a pessoa falar assim, mas é tão mais conveniente, mesmo que isso custe a capacidade cognitiva dessa pessoa de raciocinar. Dela perder completamente como se faz uma conta simples. Né? Outra pergunta, outra pesquisa que fizeram muito interessante. Tinham feito isso, acho que 30 ou 40 anos atrás, e fizeram recentemente. Você lembra do número do telefone da sua mãe? Ou o seu? Ou do seu primo? Ninguém mais lembra. Já não lembra mais. Da minha mãe, eu por acaso da minha mãe eu também lembro. Mas se você parar para ver, o número de telefones que você sabia decor antes e que você sabe hoje, comprimiu. Sim. Isso é só um pequeno detalhe, mas, né? Professor, isso na minha opinião, essa é uma das coisas que são benéficas nisso daí. Ela é benéfica num sentido. Eu ocupo menos o meu cérebro com esse tipo de informação. Mas eu ia chegar nesse ponto. Eu não estou nem preocupado se você lembra ou não o seu telefone. Mas o que eu falei isso aqui, eu acho que o ano passado. Fizeram a mesma pesquisa com os motoristas de Londres. Você me contou essa história. Lembra que a gente conversou? A parte do cérebro... Porque quando você usa o Waze, você está fazendo uma forma completamente diferente de navegar da forma natural que nós todos aprendemos a navegar. Quando a gente navega pelo mundo, a gente lembra daquela árvore, daquele posto de gasolina. E eles fizeram os testes com os motoristas antigos, que não tinham meios digitais, e os motoristas mais jovens, que estavam tendo dificuldade em passar no exame de motorista de Londres, que é um baita exame difícil, mas você não pode usar o Waze para fazer o exame. E o que eles descobriram? Que os caras que dirigiam como, né, naturalmente, sem Waze, a área do cérebro chamada hipocampo era um pouco maior do que o normal. Quando eles foram olhar na molecada que só usava o sistema visual... Era uma ervilha. Não era uma ervilha, mas era menor. Só que o problema não é nem esse. O problema é que o hipocampo faz outras coisas, além de participar da navegação, ou está envolvido. Ele é uma conexão da memória de curto prazo com a memória de longo prazo. Ele é tipo um gateway, tá? Ele faz essa conexão do que fica aqui no córtex pro resto da vida e do que está sendo adquirido momentaneamente. Então, se aquele barato diminui... Pode até você achar que não faz diferença você navegar com o Waze versus navegar olhando para a paisagem. Mas pode ter um efeito que a gente nem sabe qual é. Você entendeu? Porque ele é tão plástico que ele vai se moldar. Então, eu defendo a tese que nós estamos literalmente moldando o cérebro do Homo sapiens. Por isso que
o meu próximo livro vai se chamar Reprogramando o Cérebro de Sapiens, porque é o que nós estamos fazendo há 5.000 anos. Só que a velocidade agora é muito mais rápida. É isso, né? Esse que é o problema. Quer muito dizer, mais rápido. Em 10 anos, o cérebro está sendo moldado, se for para comparar com o tempo, alguma coisa como 100 anos, que demorou 100 anos. Em 10 anos, a gente está fazendo tudo que foi feito em 100, 200 anos. Agora a Copa do Mundo, tá? Eu vi vários debates aqui, inclusive num dos grupos que eu participo, um dos poucos, talvez eu sou o ser humano com menos grupos de WhatsApp da face do planeta, falando, não, o futebol é muito longo, 45 minutos. Nossa! Juro por Deus. Vamos reduzir para, que nem no basquete, impressionante. 30, 15 ou 20 minutos, tempo cronometrado e tal, porque o pessoal não está tendo paciência de ver... Não está tendo TikTok, quando está 3 segundos, você já fica assim, na cara mais rápido. Aí você vai no estádio, o que eu tenho notado nos últimos 5, 10 anos? A experiência de ir para o estádio é mais importante você fazer o selfie, estar no celular, do que ver o jogo. Você pagou para ver o jogo, o teu time está lá e é mais importante você estar comunicando a presença. Muito bizarro, né? É bem diferente, né? É bem diferente. E por que é importante, professor, ser analógico? Esse é o ponto. Porque essa comunicação social, ela é extremamente prazerosa. Nós somos animais sociais, altamente sociais. E o que é incrível é que nós, sem querer... No começo foi sem querer, agora é mais de propósito. Mas no começo, sem querer, nós descobrimos uma forma de hiperconectar todos nós e maximizar esse prazer da interação social que nós tínhamos de uma maneira muito mais... né, uma banda... Hoje nós temos uma banda larga de interação social. Antes nós tínhamos uma banda com menor... número de bits por segundo, né? E como ela é extremamente... Eu faço um teste há muitos anos. Eu vou dirigindo do Palmeiras até o meu apartamento, eu conto quantas pessoas eu encontro na rua que estão olhando para o celular. Todas, né? Só. Vários anos atrás era uma pessoa, 2. Hoje as pessoas atravessam a rua olhando para o celular. Sem farol, não sabe nem onde está o farol. Então, tem dias hoje que eu faço esse trajeto, que é 1,5 km, todo mundo está com o celular na mão. Não tem um ser humano na rua que não esteja com a... né? Eu até brinco que se os alienígenas pousarem na Terra, eles falam, não, os caras sofrem de um problema, né? Porque eles olham só para a mão o tempo inteiro. Então nós precisamos conversar com eles pela mão, porque não vai dar para conversar de frente, né? Ah, quer falar comigo? Faz um vídeo aí, solta no YouTube.